paz, irmão Edson. Que maravilha, né? Nós, através da quarta dimensão, estando mesmo aí a 12 mil quilômetros de distância, né? Portugal, Brasil, aí no centro-oeste do Brasil, a gente ter esse privilégio, né? Coisa que há uns anos atrás era impossível, agora é possível, podermos olhar a face um do outro, né? Ouvir a voz, conversar como se estivesse junto. Isso prova, né? Que nessa dimensão espiritual não há tempo, matéria e nem espaço, né? Isso é maravilhoso. Muito bom te ver. Deus te abençoe. Os irmãos aí do Brasil, irmão Divino, pastor Damião, pastor Elias, lá em Rondônia, nos Estados Unidos, irmão Ruth, irmão Miguel e tantos outros, irmão Josué, né, também, a mãe Diné, a família dele, e aí no Brasil, o irmão Fábio, a irmã Patrícia. Tem, é porque não dá para falar agora de uma vez. Deus abençoe a todos. É um prazer imenso estar, né, em conexão direta com vocês. Deus abençoe, irmão Edson. Amém, meu irmão. Vamos na dispensação do Espírito aqui. A gente não tem uma pauta programada, né? Não foi. Vamos aqui com o que está dentro de nós e será para a glória de Deus, né? Eu gostaria de iniciar pedindo que o irmão desenvolva, explane esse momento que estamos vivendo sobre relacionamento. A gente vive uma grande mudança nas relações, né? Aqui, por exemplo, mesmo eu amando o irmão, a gente está geograficamente em uma distância gigante, né? No entanto, a gente vê que às vezes tem pessoas que estão fisicamente perto, mas há um abismo, né? Então, eu gostaria que a própria comunhão, o que de fato é a comunhão? É você estar ali fisicamente com a pessoa, né? A gente vê um mundo aí cheio de igrejas e quanto mais se abre igreja, menos você tem coisa mais fácil é casar. Agora, e manter casado? Ser de fato um. Gostaria que o irmão desenvolvesse, explanasse para a nossa edificação. Esse problema, irmão, ele engloba até mesmo falta de revelação. Porque você não. No tabernáculo havia 3 partes. O átrio estava do lado de fora. Na segunda fase do tabernáculo, o lugar santo, ali era onde matava os animais, ali tinha o candelabro, tinha ali o pão. Quer dizer, mas a presença de Deus estava lá dentro, no lugar do Santo dos Santos. Isso não mudou. Isso continua do mesmo jeito. Para você ter comunhão com Deus, você tem que entrar véu adentro. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão na mente carnal, preocupadas com o físico, com o lugar, com aquilo que é aparente, com aquilo que é visual. Ah, eu estou aqui, estou ali, estou com fulano, estou com ciclano. Mas Jesus foi muito claro, conhece? Quando ela perguntou para ele sobre adorar a Deus em Jerusalém ou no monte, ele disse, olha, a hora é e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus falou que não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós, que estaria conosco todos os dias. Você está vendo fisicamente Jesus? Você não está, você está palpando nele, porque ele já, a coisa agora é dentro do véu, não é fora mais. Deus trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, essa comunhão, ela é em espírito e em verdade. Em espírito, estamos juntos. Poderíamos estar fisicamente juntos todos os dias, mas não está no mesmo espírito. Entende? Não está no mesmo espírito. Né? Está em outro espírito. Você vai a uma igreja, ali ele está em um espírito, em comunhão com aquela convenção, com aquele bispo, com aquele arcebispo, com aquele papa. E esse modelo de igreja que nós temos aí hoje não é o modelo da igreja do primeiro século, é o modelo da igreja romana. Entende? Então, estar junto com um amigo, amor fraternal, Paulo, nas suas cartas, muitas das vezes ele fala, eu, em espírito estou convosco, ainda que não estou fisicamente. Estar no mesmo espírito, a esposa com o esposo, o amigo, está em comunhão, comum acordo, tem tudo em comum, pensamentos iguais, fé igual. Como andarão 2 juntos se não estão de acordo? Mas, no entanto, as pessoas não serviram a política, os homens andam juntos. E, às vezes, não estão na mesma visão, mas é só um momento ali. Então, isso acontece muito. Você pode estar em uma igreja
pegar em uma igreja e você está em uma visão, em uma comunhão com Deus, e eles estão em outra. Eles estão em outro entendimento, que não é o seu. Mas, fisicamente, às vezes as pessoas nem percebem. Então, estar em comunhão com Deus é em espírito e em verdade. É dentro do véu, é a presença de Deus vivendo aqui. Se esse mesmo Deus que vive aí em você, então essa comunhão é perfeita. Amém, irmão. E palavra tremenda, verdadeira e despretensiosa de glória, né? Nós vemos que por que não se busca esses grandes líderes? Por que não vão lá na casa daquela irmãzinha, daquele irmãozinho? Eles estão sempre querendo as catedrais, os holofotes, e nós vemos a própria majestade quando desce. De fato, havia naqueles dias muitas virgens e famílias poderosas. No entanto, ele escolhe Maria, e o lugar aonde nasce o nosso Salvador é numa manjedoura, né? Ao falar isso, eu gostaria também de ouvir o irmão desenrolar essa grandeza de Cristo tão não percebida aos olhos, 50, 100 mil pessoas, né? Espiritualmente, qual que é o impacto, né? Enquanto o homem está sempre com quantidade, Deus está mais sempre olhando para a qualidade. Nós vivemos hoje, Moisés, um sincretismo religioso, onde a agenda do homem é que prevalece. Lembra que eu te falei que essa igreja CNPJ que existe agora não é o modelo da igreja do primeiro século. Então, sendo assim, aí a acepção de pessoas, um pregador, ele antes de ser apresentado para ser o preletor daquele evento, primeiro é anunciado os anéis, os cursos que ele tem, o histórico dele, foi isso, foi aquilo nos Estados Unidos, foi professor não sei de onde, é doutor em PhD, DDD. Por quê? O povo diz, nossa, mesmo? Uau, que homem, hein? Então é o homem na frente. A igreja também se tornou uma igreja CNPJ, uma igreja mercantilista, uma igreja negócio. Então, dentro disso aí, como é que isso vai produzir amor fraternal? O sistema nunca, irmão, produziu nada. O sistema forma homem, Deus transforma. O sistema manda os homens para o burilado em suas escolas, Deus manda para o deserto. Olha onde foi Moisés. Deus não podia usar Moisés ali, ele já era príncipe, diz lá em Atos, capítulo 7, que foi formado e educado em toda a ciência do Egito. Deus não podia aproveitar aquilo, esperar ele ser o próximo faraó para libertar o povo dele. Deus não trabalha assim. Tirou ele dali, pôs ele para amassar barro com os pés e depois enviou para o deserto, para depois enviar ele de volta para tirar o povo. Aí você vê isso com todos os profetas. João Batista veio do deserto. O próprio Jesus, após ser batizado, diz que ele andou 100 quilômetros para pegar uma fila de um batismo de pecadores. Já pensou? Ele entrou na fila dos pecadores para ser batizado. Quando vão ver aquilo, assusta. Ele disse, deixa eu cumprir toda a justiça. Então, veja só, ele foi levado depois para onde? Para o deserto. Ficar quanto? 40 dias. Um dia nós vamos estudar sobre o número 40. Paulo foi para onde? Após encontrar com Deus no caminho de Damasco. Para o deserto da Arábia. O que ele falou? Eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas por uma revelação. Então é assim que Deus trabalha, irmão. Então o sistema não forma nada. Passa muita informação, Deus transforma. São pontos aqui que você vai falando, as palavras são chaves, vai se abrindo, são luzes que vão clareando, né, o entendimento. Essa parte, por exemplo, da forma, né? O homem forma, Deus transforma. Deus transforma. É uma grande verdade, né? Grande verdade. É tanta escola bíblica, é tanta coisa, curso de antropologia, cristologia, angiologia, heresia para todo lado. Mas Deus não Deus transforma, porque o conhecimento não muda a natureza. Eu tinha um
tem um cunhado, ele tinha um cachorrinho, a gente chamava muito, era muito engraçadinho. Ele morava lá num sobrado, e às vezes ele esquecia o portão, uma frecha assim aberta, então fugia ali, Moés, ele ia lá, ele rolava na carniça, e ele voltava, já vinha rastejando. Meu cunhado olhava ele assim, pegava a mangueira para dar um banho nele, abria a água para dar um banho, às vezes batia nele com a mangueira, dava uma surra nele, mas assim, devagar, né? Só para. Depois dava um banho. No outro dia ele fazia a mesma coisa, ele saía, ia lá rolar na carniça, porque aquilo é a natureza dele. Bater nele, dizer que não pode, que não deve, não transforma. Pode formar ele na mente dele que não pode fazer aquilo, mas não transforma. Então, o crente é a mesma coisa. A escola bíblica, o seminário, nada contra o conhecimento, eu amo, também estudo. Mas o conhecimento, ele não muda a natureza. Olha só. Deus transforma de fé em fé, até chegarmos à estatura que ele viu. Podemos seguir nessa linha entrando em Romanos 12, né, que tem, textualmente falando, né, tem essa palavra, né, que é lindíssima, né? Renovado, está aqui. Transformai-vos, né? Transformáveis, Romanos podemos 12. ler aqui literalmente, ó, no versículo 2. Ó, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, é claro, os homens tentam fazer isso na carne, com a mente carnal. Isso é a obra daquele que está aqui, não sei se é Filipenses ou no capítulo 2, que diz assim, que ele que acrescenta, efetua e acrescenta, ele que faz o acrescentar e o efetuar. Não é o exercício corporal, é uma obra do Espírito Santo em nós, o qual já está trabalhando, para levar nesse ponto de fé e manifestação, e não de conhecimento. Você lembra do nosso meio, teve gente que estava falando a palavra, né? Eles chamamos em inglês de head knowledge. Head knowledge é conhecimento mental, de cabeça. Uma pessoa não tinha aqui no coração, tinha só na mente. Então, renovar aqui, que está dizendo, é que isso é a mente de Cristo, não é a mente carnal. Entendeu? Isso é no homem interior, que é Podemos entrar. não no adâmico, não no adâmico, primeira criação, alma vivente, mas no segundo, que é criado em toda bondade, justiça e santidade. Essa é a verdadeira transformação. Verdadeira Verdadeira transformação transformação. pelo Espírito Santo. Que maravilha. Maravilha. É o que se Eu te precisa. pergunto, irmão Edson, eu pergunto ao irmão, eu tenho aqui também uma pergunta para fazer para o irmão. Por que a verdade tem sido tão desprezada? O irmão me perguntou assim, pastor, eu vejo que o senhor pega fogo no púlpito e a igreja não vai junto. Por quê? Eu falei, porque não está vendo. Não está enxergando o valor do que aquilo que está sendo falado. Mas chega na frente da igreja e oferece multiplicação de pão e peixe para você ver. Pega fogo. Né? Por que você acha que a palavra, tanto ela, espírito, como ela na pessoa, é tão rejeitada? Os homens têm rejeitado tanto, né, essa palavra, nessa hora que nós estamos vivendo, principalmente. O que você pensa disso? Isso é com muita dor que a gente sente isso, né? Eu agora não sei com exatidão aonde Paulo fala sobre levarmos o resto, né, das aflições de Cristo. Então, Colossenses 1, 24. Olha aí. Então, essa mesma. Estamos no mesmo espírito. Se está no mesmo espírito, ele também declara, né? Quem recebeu a minha palavra, também receberá a vossa. Quem se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Para o mundo, isso é reprovação. Nós sermos rejeitados. A verdade que está rejeitada. O celes, o véu, as pessoas não estão rejeitando a aparência, elas estão rejeitando o que está dentro. Se mudarmos aqui, nos tornarmos coach, começarmos a copiá-los em busca de multidões, de fato faremos um grande sucesso.
Mas o que nos conquistou, o que nos resgatou, é como o irmão descreveu. A primeira operação do Espírito é levar ao deserto. Fazer com que o homem se esvazie. O deserto serve para isso. Silêncio, calar todas as vozes. A palavra deserto quer dizer dar ouvidos. Exatamente isso. A gente está no mundo de muitas vozes, né? Muitas direções. E o Filho de Deus vai em primeiro lugar para o deserto. É preciso que tudo morra e se cale para dar ouvidos a Ele, dar ouvidos a Deus. E aí, vindo para a rejeição, o que a gente pode escrituristicamente se alegrar é o que o próprio Cristo disse. Aquele que é da verdade. E aí eu devolvo uma pergunta para o irmão explanar aqui. Jesus disse, aquele que é da verdade, né, ouvirá minha voz. Então, a pergunta é, quem é da verdade? Né? Porque ele disse que aquele que é da verdade ouvirá minha voz. Quem são esses que é da verdade? Aí é uma boa pergunta. Jesus falou isso mesmo, está num momento crítico ali, né? Preso, ele disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu me lembro, vamos falar aqui de uma maneira bem humilde, está numa fazenda aí no estado de Goiás, e à noite e à tarde o vaqueiro separa os bezerros das vacas, que elas vão passar a noite, quando é pela manhã, vai ter muito leite, vai lá, tira o leite e deixa ainda a porção para o bezerro mamar. Então, ele ali, no aprisco, preso, ele não fica junto, que só vai mamar a noite toda, no dia não tem leite. Aí ele vai mugir. A mãe responde. Agora, é interessante como que ele e a mãe conversam à distância, no escuro. Para mim, o mugir de uma vaca da outra é a mesma coisa. O mugir de um bezerro, de um com o outro, eu não sei que não sou imitador, é a mesma coisa, irmão. Como que há uma diferença para eles? Da mãe sabe que é o filho dela, mas lá tem 100 bezerros. Como é que ela sabe que aquele mugir é do filho dela? E como é que ele sabe lá que tem 100 vacas do outro lado, lá fora, que é a voz? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se o estranho chamar, elas não ouvirão, não seguirão. Por quê? Eu sou o bom pastor, quer dizer, então uma ovelha conhece o pastor. Mas se você sair perguntando, e todo mundo está crendo que está na verdade. Está todo mundo com essa divisão, essa coxa de retalho, dentro dessa tal de mensagem, dentro dos outros sistemas. É uma coxa de retalho de disputas e divisões e liderança, e todos justificam estar na verdade. Mas isso Paulo fala da maneira que em Romanos 8, de uma maneira tão extraordinária. Se eu tiver aqui fácil, quero ler, onde ele diz o seguinte. Ele diz, no capítulo 8, aqui, no versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus. Olha aqui, quem diz para você que você é filho de Deus é o Espírito dele. Ele diz, eu sou a verdade. A verdade é o pensamento expressado em palavras. Essa palavra se fez carne, João 14. Como que pode a pessoa dizer que aceita Jesus e não aceita a própria palavra, que é ele mesmo? Um simples batismo, e elas já estão batismo com fogo. Mas vamos voltar lá atrás, no prezinho. Vamos mostrar um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não é problema. Como é que a pessoa diz que aceitou Jesus? Aceita Jesus hoje, irmão? Aceita Jesus, chamado de altar, quando os chamados eu vi. Mostra isso ali se a pessoa aceita. A igreja local já não, isso aí não. O DNA seria o teste de DNA, né? O teste de DNA Claro, é esse teste da palavra. olha, é tipo da coisa. Isso aí, Salomão, com tanta sabedoria, né? Aquela confusão, quem que é a mãe do menino? Ele pegou uma espada bem afiada, bem grande, e falou assim, já vou descobrir agora.
Vou partir o menino no meio e dar um pedaço para uma, um pedaço para outra. A mãe verdadeira falou assim: não, não, não. Preferia perder. Às vezes nós preferimos perder tudo nessa vida por causa dessa palavra. É quando você perde companheirismo, é rejeitado por colegas que você gostaria tanto de andar com eles. Aí é nessa hora, por causa desse menino. Não lá da manjedoura, é desse menino que nasceu, dessa manjedoura que somos nós, e está crescendo. Por causa dele, nós preferimos, então, fazer igual Maria, né? Padecendo, escondendo a barriga, andando ali e tal, preparando um chovalzinho, ali os trapinhos de coisa e tudo, pobrezinho e tal, juntando, escondendo a barriga para não ser apedrejado, tentando o máximo, que tinha que ser meio ter mais jeito. Essa palavra cresce, Paulo diz, tem dores de parto. Gálatas, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4:19. É um assunto maravilhoso. Dores de parto. Até que Cristo seja formado e possa dar a luz ao Filho de Deus em nós. Isso que é tremendo, irmão, que as pessoas não percebem. Você é rejeitado por causa disso. Paulo disse, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Foi só em Paulo? Então, aprova a Deus revelar o seu Filho em mim e você também. Por causa disso, eu sou rejeitado. Me permita aqui te fazer outra pergunta para a gente desenvolver essa compreensão tão maravilhosa da palavra. Ismo. Né? Ismo que já em outros momentos em particular, e até em pregações, o irmão já bem nos ensinou, né, sobre o que seria ismo. De uma forma simples aqui. Vamos pensar assim. Se eu sair aqui do meu carro, automaticamente eu terei que entrar em um outro ambiente. Todas as vezes que você sai, você entra. Saiu de um lugar, entra em outro. Então vamos pensar aqui. O ismo, né? Saindo de um ismo, para onde Deus nos leva? De fato, Deus nos tira do ismo. Em Colossenses 2, Paulo vai falar que nós não podemos estar nos rudimentos, nas filosofias, nas teologias. Nós precisamos estar em Cristo, enraizado. Gostaria que o irmão desenvolvesse isso, porque para nós aqui é um tanto indireto falar, se o público que ouvir isso não for o público das igrejas das mensagens, não vão entender muito bem. Mas de uma forma mais simples, né? O que seria sair de um ismo para outro? O ismo, irmão, o que é um ismo? É um sufixo, né? Empregado em tudo aquilo que se organiza. Então, o cristianismo termina com ismo, porque foi algo que virou uma religião, como o budismo, né? Como todos os ismos, do catolicismo, né? Protestantismo, virou ismo também, dentro de uma organização. Esses ismos, né? Branismo, é outro ismo. Ué, isso é um grande catolicismo, é outro ismo. Entendeu? Denominacionalismo, dispensacionalismo. É tudo aquilo que vai se tornando uma organização, como eu estava te falando aquela hora, que é o caso, o povo não lê a Bíblia. E os pastores estão presos em suas catequeses, que eles aprenderam em seus seminários. Então fica é como se fossem aqueles papagaios teológicos, repetindo aquilo, tanto dentro do branismo, repetindo o que Brano falou, outro calvinismo, arminianismo, é tudo ismo, vira um papagaio teológico, repete tudo que os outros falou. Agora, a grandeza de tudo isso que Jesus não fundou nenhum ismo. Então, tirando o povo dos ismos, para onde vai levar? Para Cristo. Como é que se coloca a pessoa que tem Cristo? 1 Coríntios aqui, acho que é 1:13, não é 13, 12, 13. 12, Por um 13. espírito
somos todos batizados em um corpo, em uma igreja que é o corpo de Cristo, formando um corpo. Você só entra em Cristo pelo batismo do Espírito Santo, que vem através da fé, pelo ouvir, acreditar, quando Deus aceita o seu crer, está correto? Ele vem e sela. Para por aí? Não. Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós, o qual está selado para o dia da eleição. Mas ainda pode, depois de selado, ainda pode entristecer o Espírito? Pode. Porque aí começa a nova fase. Foi selada, mas engravidou. E agora vai crescer. A coisa vai caminhar. Entendeu? Até chegar o amor perfeito. Começa com virtude, aquelas 7 virtudes ali. A antepenúltima é o amor fraternal, que você não vê nas igrejas, entre os homens, não tem. É uma árvore sem fruto, os ismos. Então Deus quer tirar do ismo. Infelizmente as pessoas querem criar ismo, mais um ismo, mais um ismo, mais uma organização, mais um papa aqui. É um sistema romano cheio de reizinho, para tudo quanto é lado. É, cheio de reizinhos. Todo dia levanta um reizinho. Que era o quê? Era o grande César, né? Lá em cima. E ia descendo. Os países que eles ocuparam militarmente, igual nós temos hoje também, ali tinha o quê? Tinha um governador, tinha um rei, tinha um governador e tinha um tribuno. O tribuno era o quê? Um comandante militar regional. Então, nós tínhamos o tribuno, nós tínhamos Pilatos e tinha Herodes, que era o rei. Mas ligado à cabeça, que era Roma. Mas no sistema, a mesma coisa, cheio de reizinhos para todo mundo lado. E o povo não vê isso é ismo. Aí fica esse povo aí dessa tal de mensagem, gostando de chamar os outros de ismo, sendo um ismo. Criticando a denominação, sendo a nação também. Sendo ismo também. Entendeu? Tudo que organiza. Vira ismo. Entendeu? São assuntos maravilhosos que a gente tem assim centenas para perguntar, para discorrer e para cumprir com o chamado que é o dom é para servir o próximo, né? O dom nunca é para sua própria utilidade. Prazer. Os talentos que Deus nos deu é para indo aqui a um outro ponto, mas que para nossa edificação também sempre. Recentemente eu estava meditando sobre o evangelho não encontrar concorrência, né? O evangelho, o que tem concorrência e o que se disputa são denominações, mas o evangelho não encontra concorrente. João 14,6, Jesus afirma que ele é a verdade. Então, a verdade não encontra concorrência. E eu trago aqui uma pergunta para a gente discorrer aqui. Por que Jesus é a verdade? Por que ele é a verdade? João 14,6. Ele é: eu sou a verdade, o caminho, a verdade, o caminho, a própria vida. Ele fala também em João: eu sou a ressurreição e a vida. Por quê, irmão? Porque nos homens está a mentira. Na natureza adâmica caída está o ego. Então, nós, nessa natureza adâmica, estamos buscando validação. A validação traz prazer. A cruz de Cristo nos causa dor e sofrimento, porque ela vai contra o ego. Se nós não temos validação dos homens, aceitação, quer dizer, a validação, a aceitação nos faz sentir prazerados e nos faz sentir que estamos fazendo a obra de Deus, estamos bem, que Deus nos abençoou. Se não conseguimos a validação dos homens, eles vão dizer assim: não tem ministério, pelejou aí, ele não é pastor, não tem seguidores, passou sem ovelha. Isso nos ofende, nosso ego humano.
Mas o Evangelho de Jesus não veio para buscar validação. Jesus não buscou validação. Amém. Quando você prega o Evangelho, a mensagem da cruz, ela é insubstituível. Tem um rapaz que me ligou dos Estados Unidos dizendo: fiquei sabendo que o senhor chutou a mensagem. Eu falei: que mensagem? A mensagem, eu só conheço uma. Eu só conheço uma mensagem que salva. É a mensagem da cruz. Qual mensagem você está falando que eu rejeitei? Então, irmão, quando nós passamos pelo processo do Evangelho, que nós recebemos essa fé, Pedro, capítulo 1, versículo 7. Essa fé, muito mais preciosa do que o ouro e a prata, é testado, provado no fogo. E o fogo, ele queima, ele serve para derreter o ouro, para limpar, tirar as impurezas do ouro. O maçarico vai ali, a pedra de ouro, a pepita derrete, vira água. Tudo aquilo se junta, se concentra. Se essa fé for palha, for pedra, for feno, queima tudo, vira fumaça e acabou, não volta mais. Não aguenta o teste. Mas Deus não está testando, irmão, para castigar, pelo amor de Deus. O teste é que Deus quer pegar, assim, olha que coisa mais linda. Ó, vou fazer ela brilhar um pouquinho mais. Volta o fogo aqui. O fogo é para purificar. O fogo é para abençoar, mas ele destrói o que é palha. Esse aí queima tudo e acabou. Paulo falou isso em Coríntios. Se a sua obra é palha, deixa queimar para você ver. Quantos ministérios aí do ismo aí acabou porque o pastor foi encontrado em adultério, perdeu o povo tudo. Tudo isso legalismo, e mais ismo. Não é em cima do evangelho. O evangelho é que permite queda, cai aqui, levanta, aí entra amor, entra perdão, amor fraternal. Carregar a cruz significa que o Adão está indo para o monte ser crucificado. Ele está no processo da via dolorosa. E Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Meu amigo, quando fala isso, talvez um corre para cá, outro corre para lá. Você vai na igreja pregar o evangelho, quando você igreja em Portugal, você não volta mais. Porque, eu achei que ele ia pregar para o povo ficar feliz, o evangelho coach, de uma palestra motivacional, introduzindo o sincretismo religioso, antropologia, que é o homem ali, tudo treinado, educado, e prosperando, a igreja prosperando. Fala de bênção e prosperidade da sua empresa e tal, que você vai ficar bem, que seu caso amoroso resolvido, esposa, filhos, finanças, saúde, felicidade. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho? Eu estou com a minha Bíblia aberta diante de mim. As muitas tribulações produzem paciência. Uau, se eu fosse ler aqui, nós íamos ficar o tempo todo mostrando isso. Não precisa. O crente não precisa. Então, a validação, nós buscamos ela. Aí vem aquele negócio. Tudo que está nessa dimensão, a informação, os estudos, os ismos, eles podem formar muito bem, manufaturar até uma santidade. Mas Deus transforma, manda para o deserto, onde não tem água, não tem comida. Para que serviu o ouro e a prata e o dinheiro que Israel levou do Egito? Para comprar o que no deserto? Comprar o que no deserto aquele ouro que eles levou? Eles aprenderam a realmente depender de Deus. Aqui as pessoas, na pregação do evangelho, você tem que pregar isso, que as pessoas não querem. Eles querem ter certeza que eles vão comer amanhã, eles querem ter certeza que eles vão construir uma casa para sua velhice, que eles vão descansar. Eles querem a validação dessa vida. O evangelho fala: não, no deserto seu dinheiro não vale nada. Sua riqueza não vale nada, sua fama, seu conhecimento não vale nada. Aqui agora, como é que vamos beber água? Como é que vamos beber? Como é que nós vamos comer, Senhor? Não tem comida, não tem supermercado, não tem açougue. Ah, tá bom. Vai ali, ó, fala aquela rocha lá, vai sair água para você beber. Não, amanhã eu vou mandar codornizes para vocês comer, dependendo de Deus. Mas quando eles entraram na terra, não está a pregar, irmão? Não está a pregar? Quando eles entraram na terra, o maná parou de cair. Pronto, agora. E eles comeram dos frutos da terra. Quando você entra em Cristo, está na terra prometida, você não precisa estar mais
Desligou, voltou. Você não precisa mais dessa dependência diária. Você já conquistou a terra, agora você comeu os cachos de uva. O que você plantar na terra, você vai comer. Oh, meu Deus, que pregação. Olha, eu quero empregar, irmão. Me segura, irmão. Que maravilha. Isso é extraordinário. A gente está com um pouquinho mais de 30 minutos. E é isso, meu irmão. Vamos aqui para finalizar. E deixamos previsto aos sábados, conforme o tempo do irmão, a gente manter isso. Isso aqui é um início. E entregamos nas mãos de Deus. Nós não buscamos validação e nem glória humana, mas um grande fato é Deus está falando e Deus não está falando às paredes. Vai ter alguém para ouvi-lo, né? Eu agradeço, bom, essa oportunidade, né, de ver o fruto, né, de anos que passamos juntos em Brasília, na Igreja de Brasília, e no final, né, Deus sabe o que faz, né? Olha que coisa mais linda, né? Tem você com esse grau de conhecimento, de revelação, porque isso é um tipo de coisa que se a pessoa não está no mesmo espírito, não tem nem como conversar, né? Nós estamos aqui, as perguntas são excelentes. O Mão Divino, né? Eu não consegui adicionar ele aqui, mas estamos ainda engateando tecnicamente, né, para fazer essa transmissão. Tem aí irmãos de Brasília, irmão Fábio, irmã Patrícia e outros aí também. Tem a irmã Lu também. Nós vamos, na partir do próximo sábado, já estar melhores na transmissão, eu creio. Deus vai abrir as portas. Agora nós vamos aproveitar, e o irmão Edson vai editar esse vídeo para nós, através de pessoas que não estão aqui agora, mas uma vez que o vídeo está editado, postado, enviado para pessoas, nós participarão também. Sim. No mesmo tempo, né? Essa dimensão põe tudo no presente, não tem amanhã nem depois. Amanhã a pessoa vai ouvir e vai estar presente conosco aqui agora. Mês que vem alguém vai ver esse vídeo e está presente conosco aqui agora. Deus te abençoe em Brasília. Nós não estamos mortos, porque Deus está vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser ir ao Pai. Ele está nesse caminho da palavra de Deus, o caminho de Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos que vão ver esse vídeo, apreciar juntamente conosco, e todos os irmãos que nós temos, né, em Brasília aí, Irmão Divino, todos que ainda, né, daquela turma toda aqui, muita saudade. Todos, e muito obrigado por esse momento tão precioso. Todos os sábados, nesse mesmo horário, irmão, eu comprometo nós participar dessa bênção aqui, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz. Até a próxima. Graça e paz.